meus alunos do 8º ano, tudo bom com vocês? Aqui é a Projosi para mais uma aula e mais um roteiro de atividades, vamos lá? Essa semana, se liguem aí, é a avaliação, tá? Atividade para avaliação, é um trabalhinho aí que vocês vão me entregar, vão me entregar, vão enviar para mim essa semana, para eu somar juntamente com a nota da prova para vocês no terceiro bimestre, ok? Então, essa semana do dia 14/9 até 18/9, vocês podem me entregar até a semana que vem, até a outra próxima quinta-feira, ok? Então, vamos lá, vamos ver o que nós vamos falar essa semana. Nós vamos fazer atividade 3 da apostila, volume 3, página 7, tá? Sobre adolescência e gravidez, métodos contraceptivos. Vocês podem também pesquisar os textos da página 101, 102, 103, 104 do livro didático de vocês, para vocês conseguirem fazer essa atividade. Mas eu vou estar explicando tudinho aqui para vocês, vocês vão conseguir com certeza, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha a atividade 3 aqui, ó, página 7 da apostilinha de vocês. É esse quadro aqui, comparativo dos métodos contraceptivos. Vocês vão montar esse quadro aqui para mim. Vão escrever nesse primeiro quadradinho aqui o nome do método contraceptivo, como funciona esse método, quais são as vantagens de utilizar esse método e quais as desvantagens, por que não é bom usar esse método. Então, falando em métodos contraceptivos, lembrando que métodos contraceptivos são todos aqueles métodos que impedem a gravidez aí, ok? Então, vamos começar então, pessoal? Eu vou estar colocando para vocês aqui um slide bem legal aí para vocês, pra gente falar da nossa aula aí, ok? Deixa eu só achar aqui. Olha, achei aqui os slides. Olha que legal aqui. Olha aqui, pessoal. Olha os métodos. Chegando aqui. Olha aqui para vocês verem, que interessante. Então, ó, vamos começar então? Métodos de barreira. Então, são aqueles métodos que impedem que o óvulo encontrem com o espermatozoide e assim não ocorre a fecundação, portanto, não ocorre a gravidez. Vamos ver quais são esses métodos. Coloque o primeiro nome aí deles, ó. O primeiro deles é o espermicida. Método de barreira espermicida, que pode ser sob a forma de creme, gel, espuma e aqui tá errado, pessoal. Sob a forma de óvulos, não. Sob a forma de gel, creme ou espuma, aqui tá errado, ok? Apaguem isso, tá errado, tá certo? Então, como que é utilizado esse método, tá? Então, a mulher, ela aplica na região vaginal antes da relação sexual. E qual que é a vantagem? Não precisa de receita médica. Qual que é a desvantagem? Tem baixa eficácia quando utilizados isoladamente e não protegem das doenças sexualmente transmissíveis. Então, na verdade, não mata todos os espermatozoides. Então, o espermicida seria para um creme, uma substância que mataria os espermatozoides antes dele chegar até as tubas uterinas para a fecundação do óvulo. Então, a mulher introduziria esses cremes aqui no canal vaginal antes da relação sexual. Mas ele não é muito eficaz, tá, pessoal? Então, utiliza-se outros métodos juntamente com esse, ok? Então, vamos ao preservativo masculino e feminino. Este maior aqui em cima é o feminino, este menorzinho é o masculino. Então, é uma borracha sintética, né? Introduzido ou no órgão genital aqui no pênis do homem ou na região genital, na vagina da mulher aqui, que é a camisinha feminina, introduz-se aqui. Então, não se usa os dois juntos, tá? Ou usa um ou usa outro. A mulher tá usando o feminino ou o homem tá usando o masculino, porque senão eles criam atrito e podem rasgar, certinho? Então, olha lá como que é a utilização deste método. Tem que colocar esse método, um por cada relação, então ele é descartável. Então você utiliza, introduz um órgão sexual, é um material sintético, uma borracha sintética,
que impede, então, que o espermatozoide e o óvulo se encontrem, ok? Qual que é a desvantagem? É o único método indicado para a prevenção de DSTs. É o único, pessoal, o único que protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. E não precisa de receita médica também. Todo mundo e todas as idades podem usar. Não tem contraindicação nenhuma, ok? Qual que é a desvantagem? No caso de má colocação ou ruptura durante o ato sexual, perde a sua eficácia. Ocasionalmente pode causar alergia. Então, tem pessoas que têm alergia e tem pessoas que também não podem usar. Ou pode procurar outra marca que é antialérgico. Mas, tem uma outra vantagem que não está escrito, mas que ele é um método barato, é um método que não interfere no corpo nem da mulher nem do homem, não interfere no organismo. É um método que, além de barato, até é dado nos postos de saúde gratuitamente, certo? Qualquer pessoa de qualquer idade pode usar, não tem contraindicação nenhuma, ok? A menos que você realmente seja muito alérgico. E também a desvantagem aqui, você não conseguir colocar, né? Não só saber colocar e acabar estourando, e aí o método vai por água abaixo, ok? Métodos hormonais. Então, é aquele que atua inibindo a estimulação do ovário, não permitindo a ovulação. Então, o óvulo ele não sai do ovário, ele fica ali. Então, se não tem óvulo, não vai ter gravidez, ok? Então, esses hormônios podem vir de várias formas, tá? Pode ser a pílula oral, que você usa 3 semanas, um comprimido diário, 1 semana de descanso, ou seja, você não toma nessa semana, vai descer uma certa menstruação aí, no caso da menina, vai descer a menstruação, que não é bem uma menstruação, porque não tem óvulo, mas ela retornaria depois a tomar novamente a cartelinha com mais 21 comprimidos. E assim ela fica livre da gravidez, não vai engravidar, porque ela não vai ovular. Qual que é a desvantagem? Fácil de esquecer, influência medicamentosa, ou seja, é um medicamento, pode interferir, pode causar efeitos colaterais em algumas mulheres, como vômito, diarreias, tonturas, formação de varizes nas pernas, algumas até com problemas cardíacos, pode piorar os problemas cardíacos. Então, é recomendado usar com receita médica, certo? Então, você tem que ser um médico ginecologista, ele receitar um de acordo com a sua idade, com sua constituição metabólica, né, no seu organismo, adequado a você mesmo, ok? E é também muito mais fácil de esquecer, que você tem que tomar todo dia, naquele mesmo horário. Interessante é você tomar sempre no mesmo horário, não pode esquecer nenhum dia, senão perde a eficácia, ok? Pílula do dia seguinte, age antes que a gravidez ocorra, então são 2 comprimidinhos ou às vezes vem um só. Se a fecundação ainda não aconteceu, o medicamento vai dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Agora, se a fecundação já tiver ocorrido, irá provocar uma descamação do útero, impedindo a implantação do ovo fecundado. Caso o ovo já esteja implantado, ou seja, já tenha iniciado a gravidez, a pílula não tem efeito algum. Então, vamos entender, certo? Então, se você não teve ainda o encontro do espermatozoide com o óvulo, você teve a relação sexual e no outro dia você ainda não ovulou, nada disso aconteceu, então ele vai impedir que o espermatozoide chegue até o óvulo, vai matar os espermatozoides, vai dificultar a entrada dele lá na entrada do útero. Mas se você já fecundou, ele vai provocar uma descamação no útero e não vai permitir que esse ovo fecundado já se implante. Então, é como se fosse um aborto nesse caso, certo? Agora, se o ovo já tiver implantado, se aquele embrião já tenha formado um embriãozinho, um pequeno embriãozinho, já está implantado lá, então ela tomou depois de uns 3, 4 dias da relação sexual, então ela já engravidou, já o útero já está implantadinho lá com o seu ovo lá, né? Na verdade, não tem mais como.
tá? Não tem mais como, não tem efeito nenhum esse remédio. Você vai ficar grávida mesmo, ok? Então, deve ser usado em casos excepcionais e não como um anticoncepcional de rotina, ok? Então, tem meninas aí que tomam todo final de semana, não toma o outro, a outra pílula que seria mais adequada, e toma esse. Só que é muito ruim, por quê? Porque ele tem uma carga de hormônios muito, muito grande e pode sim prejudicar o organismo da mulher, ok? Adesivo dérmico, utilização 1 por semana durante 3 semanas. Então você coloca ou no braço ou acima aqui, ó, da região dos pelos púbicos, aqui, ó, próximo aqui nessa região, quando não se aparece muito, ou atrás aqui nas nádegas ou aqui nas costas, né? E você fica com ele 1 semana e ele vai liberando hormônios na sua corrente sanguínea aqui pela pele. Depois você tira, coloca outro, fica mais 1 semana, tira, fica mais 1 semana, então são 3 semanas, 1 por semana. Fica 1 semana livre, sem colocar, como se fosse a pílula, que você não tiver, que você não vai tomar, né? E depois dessa semana você começa a tomar tudo de novo, o ciclo novamente. Qual que é a vantagem? Não obriga a um cuidado diário, você não tem que ficar lá lembrando de tomar a pílula toda hora, né? Naquela hora certa, todo dia. Então, você tem essa comodidade. Quais são as desvantagens? Qual a desvantagem? É preciso ter cuidado na frequência de saunas e banhos turcos ou com aplicação de cremes na pele para evitar o deslocamento do adesivo. Gente, é muito difícil dele descolar. Mas se você tomar muito banho, muita sauna, né? Passar muito creme, pode ser que ele desgrude da tua pele. Então, não é interessante nesse caso. Tem que tomar cuidado. Bom, o anel vaginal, outro método hormonal. Então, este anelzinho, ele contém hormônio. A mulher introduz no canal vaginal, aqui, ó, introduz no canal vaginal e ele fica bem aqui no fundo do canal vaginal. A mulher não sente, tá? Não tem sensibilidade nessa parte aqui do canal vaginal. Então, ela não sente. Então, é um anel flexível, contendo uma baixa dosagem hormonal que a própria mulher aplica na vagina só uma vez por mês e retira ao final das 3 semanas. Então, ela não tem que ficar tirando, ela deixa lá as 3 semanas, depois volta a dar um descanso e volta a colocar na 4ª semana, ok? Qual a vantagem? Muito prático. Existe um serviço gratuito de alertas via SMS para lembrar o dia de aplicar e retirar o anel. Olha que interessante. O que diminui o risco de esquecer o seu uso. Então, olha que interessante. A desvantagem, receio da mulher em saber aplicá-lo. É muito simples, só que tem algumas mulheres que têm medo de incomodar, de ficar, né, meio desconfortável, mas é tranquilo, tá? Não tem problema nenhum, não sente dor e nem sente ele lá dentro, nada, ok? Ele é muito prático. O implante subdérmico. Esse implantezinho, que parece um palitinho de fósforo, ele também é flexível, só que ele tem hormônio. E coloca por baixo da pele, ó. Bastonete de plástico com 4 cm de comprimento por 2 mm de diâmetro, que é colocado na face interna do braço por baixo da pele, assegurando uma eficácia contraceptiva durante 3 anos. A sua colocação exige o recurso da anestesia local e é aplicado pelo médico através de uma agulha. Então, na verdade, você vai aplicar uma anestesia no local aqui do braço, ó, tá vendo? E aplica ele aqui, ó, o médico aplica ele pra você aqui, ele fica embaixo da sua pele, liberando hormônio, tá? Qual que é a vantagem? Elimina o risco de esquecimento, indicado para mulheres com história de anemia e de menstruações abundantes, então tem muita menstruação, muita hemorragia, e para aquelas que não podem ou não querem usar estrogênios, né? Então, que são hormônios mais fortes. Esse hormônio é mais fraquinho, ele vai ser usado durante 3 anos, certo? Olha que interessante. Desvantagens. Outra coisa, pessoal, na vantagem aqui, é porque a mulher não menstrua durante esses 3 anos que ela tá com esse implante. Então, por isso que ela evita essas menstruações abundantes aqui. Ou se sair, só um pouquinho mesmo de menstruação, bem pouquinho.
Desvantagem: algumas mulheres, cerca de 20%, podem manter-se sem menstruação durante algum tempo. Muitas delas consideram uma vantagem. O implante pode ser sentido, então, através de uma palpação digital. Então, você sente ele na pele. Mas acredito que não é assim tão incômodo assim, não. Provavelmente não causa nenhum tipo de dor, tá? Injeção trimestral. Então, é aquela injeção hormonal que a mulher toma de cada 3 em 3 meses ou todos os meses, para evitar então que ela ovule, não vai ovular, então não vai ter gravidez. Qual a vantagem? Elimina o risco de esquecimento, como no caso de tomar a pílula. Qual a desvantagem? A sua ação não só pode ser interrompida, como pode prolongar-se por além dos 3 meses, até 12 meses, não permitindo retomar de imediato a capacidade reprodutiva quando desejado. Ciclo menstrual irregular e amenorreia, ausência de menstruação. Então, você pode ter ausência de menstruação, você pode ter um ciclo menstrual irregular depois que você para de tomar. Enquanto você está tomando, o ciclo é bem reguladinho, tá? Mas depois que você para de tomar, ele pode ficar ainda no teu organismo por 12 meses, caso você queira engravidar, tenha o desejo de engravidar durante esse tempo, você pode não conseguir até esses 12 meses, ok? O DIU, o dispositivo intrauterino, é esse negocinho aqui, ó. Olha que bonitinho, parece um Tzinho, né, ó, flexível. Ou esse que parece um monte de S, tem esse outro também aqui. Então, ele é colocado dentro do útero por um médico, tá? Geralmente com anestesia, tudo. E esse dispositivo, ele pode ter um fiozinho de cobre aqui, que mataria os espermatozoides e modificaria o útero aqui dentro, impedindo a gravidez, ok? Mas alguns já vêm com hormônio aqui dentro, e aí a mulher não vai ovular, nesse caso, porque o hormônio vai fazer o mesmo processo, como se ela estivesse tomando a pílula anticoncepcional, ok? Então, como é utilizar? Então, são colocados pelo médico dentro da cavidade uterina para impedir que haja fecundação e que o óvulo fecundado se implante na parede do útero. Podem ser medicados com uma espiral de cobre, que eu falei, ou com um hormônio, tá? No caso, a progesterona, aumentando a sua eficácia. Tem duração entre 3 a 5 anos. Então, a mulher pode ficar com ele de 3 a 5 anos, depois tirar, se ela quiser engravidar. Perdão. Se ela quiser engravidar nesse tempo, ela pode tirar também ao momento que ela quiser. Se ela não quiser engravidar, ela pode trocar por outro e assim vai, tá? Qual é a vantagem? Alternativa para mulheres que não possam ou não queiram utilizar contracepção hormonal e que desejem uma contracepção prolongada, tá? Então, se ela quiser só esse de cobre, então ela não vai utilizar hormônio nenhum no corpo dela. Ela, se tiver algum problema, algum tipo de alergia, alguma contraindicação, é ótimo, porque não vai usar o hormônio no corpo dela. E aí também ela pode ficar durante muitos anos sem ter essa preocupação em engravidar, ok? Ele é muito seguro. As desvantagens: provoca fluxos menstruais mais abundantes e ligeiro aumento de dores pré-menstruais nas mulheres com essa propensão. Então, pode causar um maior número de cólicas, pode aumentar a cólica e pode também provocar um fluxo menstrual maior. Mas se ele tiver hormônio, geralmente a mulher não menstrua, tá? Ou tem uma menstruação assim, bem esparsa, assim, de vez em quando, tá? Método sintotérmico. Então, este método engloba todos os anticoncepcionais naturais e utiliza também a palpação do útero durante o ciclo, de modo que se consiga detectar com mais rigor o período fértil da mulher. Gente, então esse método é o método natural, é o método da tabelinha, é o método que a mulher sabe o período fértil dela, o período que ela pode engravidar, e ela evita simplesmente de ter relações nesse período. Então ela não usa nenhum outro método, usa esse método. Ela sabe o período que ela está mais fértil e ela não tem relações sexuais nesse período. Qual que é a vantagem? Método mais fisiológico, então ela não usa nenhum tipo de medicamento, então não vai afetar nada no organismo dela.
Qual que é a desvantagem? Não sendo muito eficaz, necessita de grandes motivações, rigor nos cálculos e colaboração do casal. Então, tem que ser uma combinação do casal, porque ela vai ficar um bom tempo aí do seu período no mês sem ter relações sexuais. Então, se está dentro de um casamento, aí tem que ser uma colaboração dos dois, né? Então, os dois têm que entrar em um acordo, tá? O marido e a mulher. Tem também ter bem rigor nos cálculos, tem que fazer os cálculos bem direitinho e ela também tem que ser uma mulher muito, muito regulada. Tem que ter um ciclo regular menstrual, porque senão ela não consegue fazer esses cálculos com muita precisão e ela vai errar, ela vai engravidar, ok? Então, olha o que eu falei pra vocês, né? É contar os dias da menstruação, que eu falei pra vocês, né? Conta os 5 dias que está menstruada, depois mais 10 ou mais 9, vai dar 14 dias. No 14º dia, provavelmente, ela vai estar ovulando, é o período fértil. Então, teria que evitar a gravidez uns 5 dias antes e uns 5 dias depois desse 14º dia aqui, tá bom? Então, olha aqui, ó, 14º dia seria aqui, ó. Então, ela menstruou nesses 5 dias, ficou mais todo esse tempo aqui, ovulou no 14º, ok? Depois ela vai menstruar novamente no 28º dia. Então, aqui ela não pode ter nenhum tipo de relação sexual, só que você pode adiantar esse período, então o certo seria evitar de ter relações sexuais aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, desde o 9º dia, depois que você menstruou, desde o 9º dia não pode, tá? Aí mais 5 dias pra cá, depois do 14º dia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até o 19º dia, até o dia 19 aqui, ó, não poderia ter relações sexuais, seria o período fértil dela. E aí, nos outros dias, tranquilo. Então, sobrariam poucos dias, na verdade, do mês para ter relações sexuais sem preservativo, sem outro método, ok? O do muco cervical é quando a mulher ela percebe que sai tipo um gelzinho, uma gelatininha, um aspecto gelatinoso assim, do canal vaginal no período fértil dela, no dia que ela está ovulando, ou 1 ou 2 dias antes que ela está ovulando já sai isso aqui, então ela sabe o dia que ela está fértil. E aí ela evita nesses dias de ter relações sexuais. O método da temperatura, ela vai medindo toda a temperatura dela todos os dias do mês. No dia que ela está ovulando, há um pequeno aumentozinho na sua temperatura. E aí ela sabe que é o dia fértil dela, ela evita também as relações sexuais nesses dias. Bom, o método de esterilização é uma pequena intervenção cirúrgica, que na mulher não é assim tão pequena, é uma grande intervenção cirúrgica, sobre as trompas, interrompendo o canal que dá passagem aos óvulos na mulher, que é a laqueadura ou laqueação de trompas, e dos espermatozoides no canal deferente do homem, que é a vasectomia. Então, olha só, o médico ele vai cortar, tá vendo? Aqui é antes, aqui é depois. Vai cortar aqui, tá? As tubas uterinas ou trompas, amarrar e separar as duas pontas. Então, não tem como o espermatozoide chegar até aqui e o óvulo e se encontrarem para ocorrer a gravidez aqui, ó. A fecundação aqui, nas tubas uterinas. Então, isso aqui é a laqueadura, certo? No homem, o médico corta o saco escrotal, a pele aqui, só um pouquinho da pele, e corta os 2 canais deferentes por onde sai aqui o espermatozoide do testículo e sobe em direção aqui à próstata, e depois sairia aqui o espermatozoide pela uretra, aqui no pênis do homem, certo? Então, ele cortando aqui, não tem como o espermatozoide sair aqui do saco escrotal e vir até o pênis. Então, aí também seria uma esterilização, que no caso chama-se vasectomia. Tem como reverter isso aqui? Tem, mas é uma cirurgia bem mais complicada, porque daí tem que fazer todo esse processo de juntar as 2 pontinhas aqui, né, dos 2 canais aqui. Mas no homem é bem simplesinha, no mesmo dia ele já sai, vai embora para casa e a recuperação é bem tranquila. Agora na mulher, ela tem que cortar a barriga, ela tem que fazer tipo uma cesárea. Então, dos 2 lados, ó, do corpo. E é bem complicado essa cirurgia, como se fosse realmente uma cesárea, tem que internar, tem que ficar alguns dias lá no hospital e ela é mais arriscada, ok?
Qual a vantagem? Liberta a mulher da preocupação do uso de contraceptivos. Então, ela não vai engravidar, não vai precisar de usar mais nada. Desvantagem, é muito difícil de recuperar a capacidade reprodutora no caso ela muda de ideia, ela queira ter mais filhos. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o aborto, tá? Acabou os métodos, só vou falar um pouquinho aqui, ó. O aborto, então, é a interrupção de uma gravidez, é a expulsão do embrião ou de um feto antes do final do seu desenvolvimento. O aborto pode ser espontâneo ou induzido. São várias as causas e os motivos que podem levar a que uma gravidez seja interrompida, quer espontaneamente, quer por indução. No caso aqui, espontaneamente, aqueles abortos espontâneos que ocorrem, infelizmente. E por indução, quando a mulher quer tirar o bebê, na verdade, né? O aborto pode ser induzido medicamente com recurso a um agente farmacológico, ou realizado por técnicas cirúrgicas como aspiração, dilatação e curetagem. Gente, então, é assim. Quando realizado precocemente por médicos experientes e com as condições necessárias, o aborto induzido apresenta elevados índices de segurança. Então, o aborto no Brasil só é permitido se tiver casos de comprovação de estupro, ou se a mãe estiver correndo risco de vida, ou se a criança for anencéfala. O que é anencéfala? A criança sem cérebro. Ela tá perfeitinha, só que ela não tem cérebro, então ela não vai sobreviver quando nascer. Então, esses casos podem ser feito aborto, né? Mas é feito por médicos, né, experientes em fazer isso. Então, ele pode fazer uma cirurgia como se fosse uma cesárea, ou pode fazer por aspiração, só aspirar, dilatação e curetagem, que é retirar e raspar a parede do útero para tirar tudo que tiver lá dentro. Ou também pode ser por métodos farmacológicos através de medicamentos, no caso for bem recente ainda a gravidez, certo? Só que em outros casos, como eu falei, o aborto ele é criminoso, tá? Então, se você não tiver sido estuprado, se você não tiver sido estuprada ou tiver correndo risco de vida, ou se a criança tiver algum problema de saúde que realmente vai fazer com que ela não sobreviva, então, nesses casos é permitido por lei. Fora esses casos, todos são muito, muito arriscados, porque é feito em clínicas clandestinas, e nesse caso a mulher corre-se muito, muito risco de vida, e risco também, às vezes, até de nunca mais poder ter filhos, né? Então, é muito, muito sério. E assim, né, gente, é complicado ser contra ou a favor, né? Mas, na verdade, o aborto, ele é criminoso quando não for permitido nesses casos que eu falei pra vocês, certo? Então, vamos a algumas curiosidades. A introdução na vagina de uma garrafa de Coca-Cola após a agitação, logo depois da ejaculação, não é um método de controle de natalidade confiável, podendo também promover a candidíase. Tem gente que acha que enfiar lá uma Coca-Cola, porque ela é ácida, vai matar os espermatozoides e puf, não vai engravidar. Isso é mentira, é mito. É um mito que uma mulher não pode ficar grávida na primeira vez que ela realiza a relação sexual. Então, mulheres na primeira relação sexual podem ficar grávidas se tiverem no período fértil, ok? Apesar das mulheres terem um período menos fértil nos primeiros dias de menstruação, é um mito que uma mulher não possa ficar grávida se fizer sexo durante esse período. Então, mulheres menstruadas também podem estar ovulando ao mesmo tempo e podem engravidar, ok? Praticar sexo em uma banheira com água quente não impede a gravidez, mas pode contribuir para as infecções vaginais. Então, tem gente que acredita que se fizer sexo numa banheira quente não vai engravidar. Não sabe, sei lá, por quê, né, gente? Porque eu também não sei explicar pra vocês qual que é o princípio disso. Porque, na verdade, pode até contribuir para as infecções vaginais, porque vírus e bactérias adoram lugares quentinhos e molhadinhos. Embora algumas posições sexuais podem facilitar a gravidez, nenhuma posição sexual impede a gravidez. Então, praticar sexo de pé, de ponta cabeça, não vai impedir que o espermatozoide entre no útero, ok?
Porque a força de ejaculação e as contrações do útero causadas pelas prostaglandinas no sêmen, assim como a habilidade do espermatozoide de nadar, são fatores que superam a força gravitacional. Então não adianta querer fazer sexo de ponta cabeça e achar que não vai, o espermatozoide não vai conseguir chegar até lá, mas ele vai, tá? Pode acreditar que ele vai. Espirrar ou urinar após a relação sexual também é uma prática completamente ineficaz para a contracepção, tá, gente? É um absurdo, tem gente que acredita, mas não tem nada a ver. Pasta de dente também não pode ser usada como contraceptivo eficaz, tá, gente? Então, não adianta passar pasta de dente lá no canal vaginal depois da relação sexual, que não vai matar o espermatozoide, porque ele vai rapidinho embora lá para a entrada do útero logo após a ejaculação do homem, ok? Então, acho que é isso aí. Nós acabamos